e a palavra se abrirá. Mas nós, na quarta-feira, começamos a falar sobre a prática da oração em línguas e trouxemos os 4 níveis da oração em línguas no começo da palavra, que são línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas como sinal para os incrédulos e línguas para edificação pessoal. São 4 tipos da oração em línguas. Mostramos que o único tipo que você tem controle sobre ele é línguas para edificação pessoal. Amém? E na quarta-feira passada nós procuramos mostrar por que alguns irmãos não conseguem entrar na prática da oração em línguas. E o Senhor nos ensinou muito claramente, interessante, nós publicamos essa palavra na quinta, ela foi publicada no YouTube, impulsionamos ela, já está com mais de 4.000 visualizações. A palavra de quarta-feira agora, ela já está com mais de 4.000 visualizações. Pode dar glória a Deus? Depois você entra lá e assiste. E nós procuramos discorrer também sobre o porquê algumas pessoas não entram na prática da oração em línguas. Porque quem entra, irmão, muda de vida, vence problemas. Quem realmente pega a oração em línguas como uma chave espiritual, e não apenas como um momento de igreja, um momento de fogo, e pratica a oração em línguas no seu dia a dia, como Paulo disse em Efésios 6:18, orando em todo o tempo no Espírito. Quem realmente entra numa jornada espiritual e essa pessoa começa a vencer, essa pessoa começa ela muda de dimensão. A oração em línguas para edificação pessoal, ela tem o poder de mudar você de dimensão. Ela vai arrancar você da incredulidade, que é o que amarra as bênçãos de Deus, e vai te estabelecer na fé. Quantos querem entrar na fé aqui? Diga amém, Jesus. O problema é que nós não fomos ensinados assim. Nós somos ensinados, nem todos também, mas aqueles que cresceram numa igreja pentecostal, geralmente tiveram o tipo de ensino assim: eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas e assim, uma vez por ano, na vigília, aqueles cultos cheios de fogo, vem um pregador de fora, aquele momento assim, eu falo em línguas e é a maneira que eu vejo, assim, aqueles momentos de explosão, eu falo em línguas e pronto, depois eu não falo mais. E na verdade, você, quando pensa assim, perde completamente o objetivo dessa caminhada. Porque quando o Espírito Santo entrou no seu espírito, ele entrou para construir dentro de você uma fé poderosa. Quando o Espírito Santo entrou no seu espírito, ele entrou para edificar em você uma casa espiritual. Quando o Espírito Santo entrou no seu espírito, ele entrou para transferir você de uma vida terrena para uma vida celestial. Quando o Espírito Santo entrou no seu espírito, ele entrou para treinar você a vencer. Levanta a sua mão e diga: o Espírito Santo. Mais forte, igreja: o Espírito Santo veio para me ensinar a vencer. Quanto sabe que você pode vencer o que você está passando aí? Diga amém, Jesus. A palavra de Deus diz: tudo é possível ao que? Aleluia! E o Espírito Santo, quando ele veio, ele trouxe com ele uma linguagem sobrenatural, que a maioria de nós temos experiência com essa prática. No momento que alguém fala em línguas, o outro interpreta, vem aquelas profetas, né? Aí vem: assim diz o Senhor, e aí vem a profecia, e você tem um entendimento até certo ponto, porque eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas até certo ponto você tem um entendimento religioso, porque Deus não quer você na infância espiritual, Deus não quer você na rasura, Deus não quer você na mamadeira. Eu vejo, irmãos, claramente muita mamadeira caindo aqui nesses dias. Deus quer tirar a chupeta da sua boca.
Deus quer arrancar você de uma condição onde a sua alma te governa, para te levar a uma condição onde a sua fé estabelece as coisas da sua vida. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Agora, a fé é um dom. Você não fez nada para receber a fé, Deus te deu a fé. Porém, construí-la é responsabilidade sua. Receber fé foi papel de Deus em te dar, mas edificá-la é seu papel. Você hoje está na fé que você já edificou, e você hoje não está na fé que você não edificou, porque você é responsável, preste atenção, pelo seu próprio sacerdócio. No Antigo Testamento havia uma tribo sacerdotal. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes. E somos responsáveis para edificar aquela fé que funciona. A fé que destrói o câncer. A fé que destrói o infarto. A fé que cura seu corpo. A fé que traz prosperidade. Aquela fé que te leva a crer com o coração, confessar com a sua boca, mudar o seu comportamento e assistir o monte ser removido do seu caminho em nome de Jesus. Querido, eu declaro o espírito da fé tomando conta da sua vida em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga bem forte: fé, fé, fé. Chama alguém pelo nome e diga: fulano, fé, meu irmão, fé, fé. A igreja não é uma escola da carne, a igreja é a escola da fé. Aqui você não aprende a se firmar no seu esforço, aqui você se aprende a se firmar na palavra de Deus. Aqui você não aprende a ser bom, aqui você aprende a receber a bondade de Deus. Aqui você abre mão da sua justiça e descobre que você mesmo em Cristo é a própria justiça de Deus. Aqui você não recebe nada porque você merece, você recebe porque você crê. E porque Jesus pagou o preço na cruz. E Deus quer te dar aquilo pelo qual Jesus morreu para ser seu. O problema é que muitos de nós estivemos em sistemas religiosos que nos ensinaram tudo errado. Nos ensinaram a participar de uma estrutura, de uma organização. A gente veio na frente, aceitou Jesus, nos apaixonamos por Ele. E uma semana depois, eles estavam com uma lista de coisas que nós tínhamos que fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E a gente acreditou, foi fazer, e com o tempo nos tornamos crentes cansados. Nos tornamos crentes insatisfeitos, vazios. Crentes insatisfeitos, crentes vazios. E aqui, querido, eu não estou falando mal de igreja nenhuma. Existem excelentes igrejas, homens de Deus, mulheres de Deus, ministérios por aí, realizando obras maravilhosas, salvando almas para Cristo. Porém, a partir do momento que você recebe a justiça de Deus e nasce de novo, o que você precisa aprender é andar com Ele. A partir daí, o que precisa crescer em você, muito mais do que qualquer outra coisa, é intimidade com o Senhor. É relacionamento com Deus, é sacerdócio, é comunhão, é conhecer a voz de Deus, conhecer a palavra revelada, compreender os dons. A igreja não é um clube social. A igreja é um organismo vivo no Espírito de Deus. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? E querido, olha para mim, muitas coisas hoje não estão funcionando na sua vida, exatamente porque você não aprendeu a crer. Você aprendeu a frequentar uma igreja e ouvir o pastor. Não te ensinaram a crer, te ensinaram a ouvir,
te ensinaram a frequentar. Agora eu estou numa célula. Agora eu estou numa campanha. Agora eu vou para o congresso do Ouvir e Crer. Você está sempre indo em algum lugar. E Deus quer te ensinar a viver em Deus. Eu não estou dizendo que ir é errado. A palavra de Deus é muito clara. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Claro, precisamos congregar. Precisamos de pastor na nossa vida. Precisamos de autoridades espirituais na nossa vida. Porém, mais do que tudo isso, nós precisamos de um relacionamento com Deus que produz em nós uma fé que funciona. Eu quero ouvir um grito de vitória aqui em nome de Jesus. Joga sua mão para cima e diga comigo bem forte: mais que tudo, eu preciso de um relacionamento com Deus que produz em mim uma fé que funciona. Querido, talvez você hoje está um pouco desanimado, triste, abatido, porque você tem ouvido essa mensagem da fé, mas ainda não alcançou o que você gostaria de alcançar, você ainda não entrou como você gostaria de entrar, mas essa noite tem uma unção de mudança nesse lugar. 2016 vai ser um ano diferente na sua vida, meu irmão. Você vai entrar em lugares em Deus que você nunca entrou. Você vai experimentar coisas no Espírito que você nunca experimentou. Mas lembre, isso não é um processo religioso. Isso é um processo espiritual que é gerado, desenvolvido e manifesto do seu Espírito. Nossa, pastor, isso é complicado. Não é complicado. Simplesmente aceite o que eu estou falando. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, materializa. A questão é que você não aprendeu como manifestar as coisas do Espírito. E aí o Espírito Santo veio e te deu uma linguagem sobrenatural. E aí o Espírito Santo vem e diz assim lá em Romanos capítulo 8, versículo 26: semelhantemente o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Qual é a minha fraqueza? É essa carne que eu carrego. Eu nasci de novo, tenho um novo espírito, mas eu ainda carrego uma carne que não ama Deus, não entende Deus, não quer Deus. A maioria de nós aqui, em termos da carne, gostaria de estar em casa agora assistindo televisão, num bar. Não pense que a sua carne é crente e nem pense que ela vai se converter, querido. Carne, a gente mata ela em nome de Jesus. E existe um conflito espiritual aí. Por isso uma pessoa que começa a orar em línguas, ele passa por algumas fases. A primeira fase que ele passa é a fase da revelação da palavra. Você começa a orar em outras línguas, a palavra de Deus começa a se abrir para você. Quem tem experimentado isso, diga amém, Jesus. Por que a palavra começa a se abrir para você? Olha para mim. Porque Deus precisa gerar dentro de você fundamentos espirituais. A oração em línguas, ela vai gerar em você fundamentos. O que são fundamentos? São bases sobre a qual virá uma construção. Então Deus vai te dar um fundamento de fé na área da cura, para que você edifique a sua vida nessa área. E quando a enfermidade vier, você saiba resisti-la e ficar curado. Aí Deus te dá uma palavra na área de prosperidade. Cria-se um fundamento no seu espírito. E você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Em cima daquele fundamento, em cima daquela palavra, Deus constrói uma série de revelações na área da prosperidade. E tudo aquilo que Deus constrói no seu espírito começa a aparecer, começa a manifestar. Porque não há nada oculto que não há de ser manifesto. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Levanta a sua mão e diga bem forte comigo: o que eu falo em línguas é gerado no meu espírito
e impreterivelmente irá se manifestar. Primeira fase da oração em línguas é a fase do entendimento. O seu entendimento espiritual abre. Quem entra na oração em línguas, ele tem um sentimento assim: gente, parece que eu estou aprendendo tudo de novo. Quem lembra disso? Eu lembro quando eu comecei a orar em línguas para valer mesmo. Eu já era pastor, pregador da palavra, mas o sentimento que eu tinha: nossa, eu estou aprendendo tudo de novo. Por quê? Porque agora o meu espírito se abre para a mente de Cristo, e eu começo a entender a palavra não na letra, eu começo a entender a palavra do Espírito, e isso cria em mim fundamentos. Fundamento de cura, fundamento de prosperidade, fundamento de perdão. Você começa a vencer as amarguras, os ódios, os problemas de relacionamento. Deus vai fundamentando você, fundamentando. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. A minha alma está esperando enquanto em mim já existe o fundamento. A minha alma está na expectativa enquanto no meu espírito eu já estou grávido. A segunda fase da oração em línguas é a fase da guerra. Porque Satanás, ao perceber que os fundamentos estão sendo gerados em você, ele começa, de alguma maneira, a lutar contra você. Querido, eu não sei, talvez o nome da maioria aqui, e talvez você não se sinta digno de tanta atenção do diabo, mas Satanás sabe que você é uma ameaça para ele. E não se engane, o que ele puder fazer para parar você, ele vai fazer. Porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mas a segunda fase é a fase onde o fundamento começa a ser provado pelo fogo. Começam a aparecer circunstâncias, pessoas aparecem na sua vida, situações financeiras, circunstâncias começam a aparecer para provar aquilo que Deus gerou no seu espírito. De alguma maneira você acredita, mas coisas estão dizendo que não é assim. Você está firme por dentro, mas circunstâncias estão mentindo e dizendo: não irá acontecer. E você trava uma batalha do seu espírito com a sua alma, porque o seu espírito ele tem a tendência de crer na palavra, a sua alma tem a tendência de crer na circunstância. Isso é uma fase. Você entrou na fase do entendimento, daqui a pouco vem a prova. Agora, graças a Deus, Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, não é você que está sendo provado não, meu irmão, é a sua fé que está sendo provada. Não é você que irá crescer mais do que a sua fé, você irá crescer enquanto a sua fé cresce. A sua fé cresce e você cresce atrás. Sua fé vai na frente. Abraão foi o pai da... E você, pai do quê? Da incredulidade? Do medo, da dúvida, da confusão, do desânimo, da depressão,
De que você é pai? Do que você está cuidando espiritualmente? O Senhor te diz nessa noite, como Abraão foi pai da fé, seja pai da sua fé. O pai cuida, o pai nutre, o pai protege. Cuida da sua fé, porque ela vai cuidar de você. Dá uma glória a Deus bem forte. Fala para o irmão que está ao seu lado: ei, guerreiro, seja pai da sua fé. Sacode o seu irmão bem forte. Ei, guerreiro, você tem um negócio poderoso aí. Fala para o teu irmão: você tem um mecanismo aí dentro, espiritual, que recebe a palavra de Deus e materializa a palavra de Deus. Cuida desse negócio, edifica esse negócio, nutre esse negócio. Seja pai da criança, porque ela vai nascer. Ela vai nascer. Ela vai nascer. Ela vai nascer em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Levanta sua mão e diga: eu recebo esse negócio. Então faz assim com a mão, diga: fase do entendimento, fase da prova. Terceira fase que a oração em línguas te leva é a fase, preste atenção, em que coisas começam a aparecer na sua vida para competir com a palavra que Deus te deu. Vocês precisam olhar para mim. Portas começam a se abrir, oportunidades começam a aparecer, desejos começam a vir, fraquezas no nível da alma começam a te puxar para um lado, e você percebe que dentro de você tem coisas concorrendo. Com a promessa, com o que Deus falou. Essa é uma fase muito sutil. Quando Satanás percebe que você não abre mão do entendimento, ele vem te atacar. Quando ele percebe que atacar você não resolveu o problema, ele vem tentar enganar você com sutilezas. E aqui é difícil até exemplificar essas sutilezas, mas eu declaro sobre você um espírito de discernimento, porque é tão íntimo, é tão pessoal. A alma, cada um é cada um aqui, cada um tem a sua batalha, cada um tem a sua convicção em Deus. O fato é que a prioridade da minha vida é a palavra que Deus me deu. Levanta a sua mão bem alto, diga forte comigo: entendimento, provação e prioridade. Mais forte, igreja: entendimento cria fundamentos, provações firma os fundamentos, oportunidades, sentimentos, desejos da carne vêm para concorrer, mas eu decido, eu pertenço a Cristo. Isso é uma escolha, isso é uma decisão. Agora note, irmão, eu estou falando de uma fase na oração em línguas. Enquanto você vai se edificando no hora após hora, essas coisas vão acontecendo. E você simplesmente permanece orando no Espírito. Você entrou na oração no Espírito, ele te conduz ao entendimento, ele vai criando os fundamentos. Você continua orando, vem as provas. Aí você ora no Espírito, se fortalece e o Espírito Santo começa a te ensinar a vencer cada guerra. Paulo disse em Efésios capítulo 6: tomai toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Agora, querido,
mais do que conhecer a armadura de Deus, você precisa conhecer o Deus da armadura. Porque a armadura é dele. Querem que eu repita? Posso repetir? Mais do que conhecer a armadura de Deus, você tem que conhecer o Deus da armadura. Porque a armadura não é sua, a armadura é dele. Se a armadura é dele, só ele sabe te ensinar a usar. Por isso Paulo vai falando: toma o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, Aí Paulo termina assim: orando em todo tempo no Espírito. A oração em línguas vai criar em mim sabedoria em cada momento, para que eu não perca a minha guerra. Meu Deus, entrou uma unção aqui agora. Prepara. O Senhor te diz, porque vocês estão recebendo essa palavra. Chegou o tempo de você vencer as suas guerras. Chegou o tempo da manifestação da promessa de Deus na tua vida. Bate o pé no chão e começa uma festa pela fé aí agora. Aleluia. Dança nessa cadeira, dá um grito de vitória, aplaude o Senhor. Porque Ele mudou a sua sorte na cruz do Calvário. Aleluia. Então diga comigo bem forte: enquanto eu oro no Espírito, Deus me fundamenta, Deus firma os fundamentos e Deus queima a madeira, a feno e a palha. Só vai ficar Jesus aqui dentro. Eu estou citando aqui a parábola do semeador. Eu não sei quem já percebeu. Estou pregando em cima da parábola do semeador. Jesus disse que primeiro a semente caiu à beira do caminho, foi quem não entendeu. Depois a semente caiu em terreno pedregoso, veio a prova, veio a guerra. E depois a semente caiu entre os espinhos. São os cuidados da vida, os cuidados dessa vida se levantam para concorrer com a palavra. Estou pregando em cima da parábola do semeador. Só que eu não tinha contado, agora eu contei. Aí no final Jesus fala assim: mas teve uma semente que caiu em boa terra. Vou falar de novo. Teve uma semente que caiu em boa terra. Querida, a palavra de Deus vai prevalecer na tua vida. A palavra de Deus vai prevalecer na nossa família. Se o diabo pensa que vai levar a nossa família, ele está muito enganado. Porque na minha família, quem quer ir para o inferno, nasceu na família errada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Pare de vê-los como perdidos e passe a vê-los como salvos. Pare de ser um religioso chato e faça-se de grego para ganhar o grego, faça-se de judeu para ganhar o judeu. Ah, é Natal, eu não comemoro Natal, não vou lá, não vou comer o peru. Vai lá comer o peru, sim senhor. O que é importante não é o peru que você vai comer lá, meu irmão. O mais importante é você ganhar a sua família para Jesus, rapaz. Fala para o teu irmão: deixa de ser crente chato, rapaz. Fala para ele. Tem gente aqui que não ganha a sua família porque é chato.
Faça-se de grego para ganhar o grego. Faça-se de judeu para ganhar o judeu. Mas leve a sua família para o céu. O morto entende uma linguagem: amor. Agora, você quer tratar o morto como crente? E dá lei para ele: você não pode fazer isso, você não pode. Olha, você não deve, você não deve, você não deve. O cara está morto, rapaz. Não, chega lá no seu tio bêbado. Tá bem, chega lá, dá um abraço. Vem cá, tio, dá um abraço aqui, dá um beijão nele. Rola com ele no sofá. Seja Jesus na sua casa. Você pode levantar a mão e eu recebo essa palavra? E o pecado que eles vivem? Não se contamina com o pecado, mas se mistura com eles. Não mandei você se contaminar com o pecado, mas eu mandei você amá-los. Os religiosos sempre estavam longe de Jesus, mas os pecadores sempre estavam perto de Jesus. Então, se não tem pecadores andando comigo, tem alguma coisa errada com a minha vida. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: você atrai religioso ou pecador para andar com você, irmão? Pastor, você está aqui autorizando eu ir para um bar, para um pub, para uma boate? Não é nada disso. Eu estou dizendo que você precisa de uma vida em Deus tal que esse tipo de pessoa é atraído a estar com você. Você pode levantar a mão, eu recebo essa palavra. Então existem fases na oração em línguas. Diga comigo: primeira fase, fundamentação. Segunda fase, vitória sobre as provas. Terceira fase, tudo que não está ligado ao meu foco, com o que Deus falou, fogo nele. Quem tem duas visões não alcança nenhuma. Aprenda a ser uma pessoa focada. Aprenda a ser uma pessoa focada. Se todo mundo pular do barco, decida: eu não pulo. E se todo mundo parar, decida: eu vou sozinho. Amém? Então, querido, ativa a oração em línguas na tua vida. Vá passando pelas fases. Eu não estou me referindo a línguas com interpretação, nem línguas para intercessão. Eu estou me referindo a línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios 14:4. Quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Judas verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vocês querem receber essa graça de Deus? Quantos querem receber uma graça para orar em línguas? Quantos deram uma parada e querem voltar a orar mais? Diga amém, Jesus. Então saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Somente